Em uma era digital como a nossa, é difícil encontrar alguém que não use redes sociais, especialmente plataformas como o Instagram. Seja para compartilhar fotos, se conectar com amigos ou simplesmente observar o que está acontecendo no mundo, o Instagram parece ter se tornado uma parte importante do nosso cotidiano. Eu, particularmente, nunca fui uma pessoa famosa nas redes sociais, mas na época que isso aconteceu, tinha por volta de 300 seguidores, o que era bastante para a pequena cidade rural onde morava. Não conheço muitas pessoas fora dos limites do meu distrito, e, honestamente, aquilo me fazia sentir uma certa conexão com a internet. Tudo começou numa noite, enquanto assistia a um filme no meu sofá. Meu telefone vibrou, e ao olhar a tela, percebi que uma garota chamada Mara havia começado a me seguir no Instagram. Não era algo tão raro, mas essa foi a primeira vez que alguém que eu não conhecia parecia se interessar tanto por mim. Curioso, decidi verificar o perfil dela. Mara era uma loira deslumbrante, com cerca de 5.000 seguidores, e ela parecia estar em ótima forma. Ela tinha umas 50 fotos no perfil, postadas com um ritmo natural, como se fosse alguém que realmente vivia sua vida online. Nada parecia fora do lugar. Normalmente, quando encontro alguém com esse tipo de conta, gosto de investigar um pouco para me certificar de que o perfil é real, e Mara parecia ser uma pessoa real. Ela recebia cerca de 600 curtidas por foto, e os comentários estavam sempre cheios de emojis e elogios de caras, o que me fez pensar que ela provavelmente já estava acostumada a esse tipo de atenção. Enquanto examinava seu perfil, Mara me enviou uma mensagem, o que me surpreendeu. Ela disse: "Ei, sinceramente, não sou de mandar mensagem, mas achei você muito fofo. Para ser sincero, sou bem seletiva, mas você parece legal." Bem, para não parecer um idiota, respondi com algo igualmente educado e agradeci o elogio. Depois de alguns minutos de conversa, começamos a falar sobre temas mais descontraídos, como a academia e até mesmo a escola em que estudávamos. A conversa fluiu bem e logo trocamos números. Na noite seguinte, marcamos de sair em uma sexta-feira. Eu estava nervoso, mas também empolgado. Nunca tinha saído com alguém que conheci pelo Instagram, mas aquela garota era incrível. Eu vi pelo celular e não pude deixar de me sentir atraído por ela. Decidi me arrumar e dirigir até o Bar Frigo, um lugar popular na cidade, onde combinamos de nos encontrar. Cheguei mais cedo, estacionei e fiquei esperando. Já estava começando a ficar impaciente, esperando uma mensagem dela. Finalmente, meu celular vibrou e vi a mensagem: "Oi, meu carro estragou e eu preciso de uma carona. Você pode me ajudar?" Fiquei confuso por um momento. Reli a mensagem algumas vezes para me certificar de que estava lendo corretamente. Tentei ligar para ela, mas não atendeu. Em vez disso, ela me enviou uma mensagem detalhando sua localização. Eu estava desconfiado, mas decidi verificar, pensando que talvez fosse apenas uma coincidência. Fui até o perfil dela mais uma vez, e tudo parecia em ordem. Ela tinha fotos com amigos, e todos os comentários pareciam verdadeiros. Eu sabia que não estava sendo enganado. Então, decidi ir até o local que ela descreveu, seguindo as instruções que ela me mandou. O lugar era uma estrada secundária tranquila, cercada por bosques. Eu encontrei o carro dela parado no acostamento, um Nissan preto, com o capô aberto. Algo parecia estranho, mas eu estava começando a me convencer de que não havia motivo para preocupação. Tentei ligar para Mara novamente, mas não obtive resposta. Então, comecei a caminhar até o carro dela. As janelas eram completamente escuras, impossíveis de ver o interior. Bati levemente na janela e esperei que alguém abrisse. Nenhuma resposta. Eu estava começando a ficar impaciente. Então, dei uma volta no carro para tentar ver se ela estava mexendo no motor ou algo do tipo. Foi então que notei algo que me fez gelar o sangue: a janela do lado do motorista estava quebrada. Era como se alguém tivesse batido nela de fora para dentro. Meu estômago embrulhou, e comecei a sentir uma sensação crescente de que algo estava muito errado. Comecei a caminhar de volta, mas antes que eu pudesse chegar ao meu carro, algo me chamou a atenção.
Um braço apareceu pela janela quebrada, esticado, e começou a fazer um gesto com o dedo, sinalizando para que eu me aproximasse. Meu coração disparou. A mão era claramente masculina, e isso me fez parar instantaneamente. Eu sabia que aquilo não era bom. Eu comecei a correr em direção ao meu carro. Corri para o carro, entrei rapidamente e acelerei. Ao olhar pelo retrovisor, percebi que havia um carro com as luzes apagadas, me seguindo. Meu coração estava na garganta. Tentei apagar as luzes do meu carro também e fiz várias curvas nas ruas, tentando despistar o carro. Depois de alguns minutos de perseguição, finalmente consegui fugir do carro, mas a sensação de medo ainda me consumia. Quando cheguei em casa, tentei acessar o perfil da Mara para mandar uma mensagem dizendo que estava tudo bem. Mas para minha surpresa, o perfil dela estava bloqueado. Fiquei em choque, sem saber o que pensar. Aquele perfil parecia real, e todas as interações eram verdadeiras até aquele momento. Mas quando olhei novamente para o Instagram, percebi algo ainda mais perturbador. O perfil era real, mas a garota que eu tinha visto nas fotos não era ela. Fui atrás de informações e descobri, com o tempo, que a conta de Mara tinha sido hackeada por um homem que estava usando as fotos dela para atrair outras vítimas. Ele havia feito isso com outras pessoas, e eu não era o único. Ele tinha um plano muito bem elaborado, e sabia exatamente como manipular a situação para que suas vítimas caíssem na armadilha. Quando percebi a magnitude de tudo isso, fiquei ainda mais assustado. Eu sou uma das poucas pessoas que tiveram sorte de escapar, mas não posso deixar de pensar sobre as outras vítimas que não tiveram a mesma chance. Desde aquele dia, tomei muito mais cuidado com as pessoas que conheço online. Às vezes, fico pensando se realmente estamos seguros, mesmo em um mundo tão conectado. Aquele encontro que parecia promissor se transformou em um pesadelo, e a única coisa que posso fazer agora é compartilhar minha história, na esperança de que ela sirva de alerta para outras pessoas. A internet pode ser um lugar perigoso, e precisamos estar sempre vigilantes. Tenho uma conta no Instagram com cerca de 1.100 seguidores. O meu perfil é público para que qualquer pessoa possa ver minhas fotos, curtir e comentar. Isso sempre foi uma parte divertida de usar a plataforma, interagir com pessoas, especialmente desconhecidas, que se interessavam pelo meu conteúdo. Não demorou muito para que vários homens começassem a comentar sobre as minhas fotos, como sempre acontece com mulheres nas redes sociais. Porém, houve um comentário em especial que se destacou. Era uma foto minha na praia com um dos meus amigos. Eu estava usando um maiô e a foto já tinha alguns comentários quando o comentário de um homem desconhecido se destacou. Era simplesmente um comentário com 3 emojis de chamas. Decidi dar uma olhada no perfil dele. Ele tinha apenas 3 fotos e cerca de 80 seguidores, mas estava acompanhando mais de 200 pessoas, incluindo eu. As fotos dele eram selfies, e ele parecia ter uns 40 ou 50 anos, o que me pareceu um pouco estranho, mas ainda assim, não pensei muito nisso e ignorei o comportamento. Conforme o tempo ia passando e eu continuava postando, ele apareceu mais algumas vezes nos meus comentários. Às vezes ele apenas deixa um emoji de chama como comentário. Isso já estava começando a me deixar desconfortável, mas, honestamente, ainda não achei que fosse um grande problema. Até que, um dia, ele não comentou mais, mas enviou uma mensagem privada dizendo: "Ei, eu só queria te dizer que você é linda, embora eu seja 30 anos mais velho que você." Surpresa com a mensagem, respondi de forma educada: "Obrigada." Eu sabia que a maioria das pessoas provavelmente teria ignorado, mas não sei o que me fez responder. Ele, então, me respondeu dizendo: "Eu mataria para conhecer uma garota como você." Isso me fez sentir ainda mais desconfortável, mas a conversa terminou ali. Não dei mais atenção a ele, até porque eu não queria ser rude. Entretanto, depois de mais algum tempo, postei uma foto com minha irmã, Carol, em frente à nossa casa. Isso realmente começou a se tornar estranho. O homem, mais uma vez, comentou rapidamente na foto, dizendo: "Você e sua irmã são tão fofas." Isso foi o suficiente para eu começar a me sentir incomodada. Na hora,
excluí o comentário dele e o bloqueei no Instagram. Mas os acontecimentos levaram a um caso ainda mais estranho no mesmo dia. Carol e eu ficamos sozinhas em casa, e eu estava no banheiro fazendo as unhas enquanto me preparava para sair. Quando olhei pela janela, vi um carro que não reconhecia estacionado em frente à nossa casa. Só a parte da frente do carro era visível, pois o restante estava coberto pelos arbustos que separavam nosso quintal dos vizinhos. Ele estava com os faróis apagados, mas ninguém saiu do carro. Fiquei um pouco preocupado, mas não liguei muito no começo. Fechei a persiana para evitar ficar exposta e fui embora, sem pensar muito sobre aquilo. Mas quando voltei para casa mais tarde naquela noite, o carro ainda estava lá. Eu estava um pouco alterada, já que havia bebido durante uma festa, e, ao passar devagar, vi que o carro ainda estava estacionado, mas ainda assim não consegui ver nada no interior. Estacionei, mandei uma mensagem para os meus amigos contando que já estava em casa e comecei a caminhar para a porta. Foi nesse momento que um frio percorreu minha espinha. Quando estava perto da porta, percebi que estava com medo de olhar para o carro. Eu não sabia por quê, mas estava apavorada. Toquei a campainha várias vezes para que minha irmã atendesse, mas ela não veio. Então, fui obrigada a me abaixar para procurar as chaves, que caíram no chão. Quando entrei, olhei pela última vez para o carro, e algo me disse que ele estava lá para me observar. Dentro de casa, eu estava ainda tonta, mas subi pelas escadas para o quarto da Carol. Quando cheguei lá, a porta estava escancarada e as luzes apagadas. Parecia que ela não estava em casa, mas então percebi que a situação ainda era mais estranha. Eu ouvi uma mensagem vinda do armário. Quando abri o armário, vi minha irmã, visivelmente assustada, se escondendo. Ela estava chorando e me pediu para ficar em silêncio. Ao puxá-la do armário, fechei a porta, mas à medida que nos afastamos, me dei conta de que havia alguém no quarto com a gente. Um homem estava parado ali, claro como o dia. Eu não sabia se ele estava virado para nós ou não, mas não importava. Gritei, e nós duas corremos para fora do quarto. Eu sentia os passos dele atrás de nós. Corremos até o carro, e assim que entramos, trancamos as portas, mas ele ainda tentou abrir as portas. Ele bateu na janela com força, e minha irmã estava desesperada, gritando e chorando. Eu estava apavorada, mas mantive a calma o suficiente para começar a buzinar e chamar a atenção. Ele tentou de novo abrir a porta, mas finalmente, quando percebeu que estava perdendo o controle, entrou no carro e começou a nos seguir. Fiz várias curvas e manobras para despistá-lo. No começo, pensei que ele ainda estava nos seguindo, mas, de repente, ele passou por nós e virou para outra rua. Nunca mais o vimos. De volta à casa, liguei para nossos pais e depois para a polícia. Quando a polícia chegou, investigou a casa e descobriu como o homem havia conseguido entrar. Ele arrombou uma janela do andar de cima, subiu até o toldo e entrou pela janela. Relatei tudo à polícia e, com isso, rastreamos os movimentos dele até meu perfil no Instagram. O homem deve ter conseguido descobrir onde eu morava por causa de uma foto recente que postei com minha irmã, em que o número da nossa casa estava visível. Fui até a seção de bloqueados para fornecer a conta dele à polícia, mas percebi que ele já havia excluído seu perfil. A polícia investigou mais, mas, sem o nome do usuário, não havia muito o que fazer. Eu sabia que não havia nada mais a ser feito. Desde então, meu Instagram está configurado como privado, e só aceito solicitações de pessoas que realmente conheço. Agora, sou muito mais cautelosa com as fotos que posto e com as informações que compartilho online. O medo ainda está lá, e, infelizmente, aprendi a lição da maneira mais difícil. Recentemente, algo aconteceu que me deixou profundamente assustada, e agora, ao refletir sobre tudo, não consigo tirar da minha cabeça o que vivi. Mas, antes de compartilhar minha descoberta, acho que é importante contar um pouco sobre o que estava acontecendo nas últimas semanas. Esses eventos, aparentemente isolados, se conectaram de uma forma que tornou tudo ainda mais perturbador. Tudo começou com um som. Durante várias noites, sempre que estava no meu quarto,
fosse tentando dormir ou simplesmente fazendo alguma coisa com a luz acesa, começava a ouvir uma batida na janela. Não queria, de forma alguma, chamar aquilo de batida, pois o som não era forte o suficiente para ser um golpe intencional. Em vez disso, soava mais como algo sendo pressionado ou raspando contra o vidro de maneira breve. No começo, imaginei que houvesse algum inseto voando e batendo contra o vidro. Afinal, durante o verão, os insetos costumam procurar abrigo dentro de casa, então não achei que fosse algo preocupante. No entanto, o som continuou acontecendo, no mínimo, 2 ou 3 vezes por semana. Algo dentro de mim começou a sentir um certo desconforto. A frequência com que o aparecia começou a me deixar desconfortável. Por mais que tentasse ignorar, cada vez que o som se repetia, o medo tomava conta de mim. Fui falar sobre isso com meu pai, esperando que ele me tranquilizasse, mas, claro, ele não deu muita importância. É só um incerto, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Passaram-se alguns dias sem que o som voltasse, e fiquei aliviada por um tempo. Porém, um dia, algo inesperado aconteceu. Eu estava no meu quarto, mexendo no meu celular, quando recebi uma mensagem de texto. Era de um cara com quem eu tinha tido algumas aulas no passado. Ele não era exatamente um amigo, mas alguém com quem eu tinha trocado algumas palavras. A mensagem começou com um simples "Oi, não sei se você se lembra de mim, mas costumávamos ter aulas juntos. Queria te avisar sobre algo que encontrei por acidente, e se você não souber disso, pode ficar bem perturbador." No fim da mensagem, ele colocou um link. Curioso, cliquei nele. O link me levou a uma página do Instagram chamada JP Não Oficial, minhas iniciais. Isso me chamou a atenção, mas o que me fez parar por um momento foi a foto de perfil. Era uma foto minha. Mas não qualquer foto minha, era uma foto que eu reconhecia, tirada em um dia de praia com alguns amigos. A princípio, pensei que fosse uma coincidência, mas ao continuar navegando pela conta, percebi que havia várias fotos minhas. Eram imagens tiradas em lugares onde eu não me lembrava de ter posado, mas que, no entanto, estavam lá, uma foto minha na praia, outra dentro do meu carro, algumas no meu quintal e, de forma ainda mais perturbadora, havia fotos minhas no meu quarto, tiradas de fora da minha janela. Essas fotos eram acompanhadas de legendas incomodamente familiares, como "Ela foi à praia hoje", ou "Ela está fazendo a lição de casa agora". Mas o pior estava por vir. As fotos mais recentes eram ainda mais invasivas. Uma delas me mostrou sentada na cama, fazendo algo no celular, outra de mim de costas, e, a mais perturbadora de todos, uma foto de mim usando apenas a minha roupa íntima, sem que eu tivesse a mínima ideia de quando ou como isso foi tirado. Algumas dessas fotos tinham comentários, e os comentários me deixaram ainda mais assustados. Não eram comentários questionando a invasão de privacidade, mas sim comentários como "que linda", "sexy" ou "o que eu faria se tivesse uma chance". Cada comentário parecia ignorar o quão errada a situação estava. Aquelas fotos não foram publicadas por mim, nem com meu consentimento. Eu me senti completamente exposta. Ao ver aquelas imagens, as lágrimas começaram a cair, e uma sensação de terror tomou conta de mim. Aquele som na janela de algumas semanas atrás, as batidas que pareciam insignificantes, agora faziam sentido. O que parecia ser um simples acaso, era na verdade uma maneira de me espionar, de me vigiar. Foi quando o som na janela voltou a acontecer, bem na hora em que eu estava na frente do celular, vendo as fotos. O som, o raspado contra o vidro, mais uma vez. Era quase como se o barulho confirmasse que alguém estava lá fora, observando. O pânico tomou conta de mim. Perdi o controle, gritei desesperadamente, mais alto do que eu jamais havia gritado, e foi nesse momento que meu pai entrou correndo no quarto, me abraçando e questionando o que estava acontecendo. Eu mostrei a ele uma página do Instagram e expliquei sobre as batidas na janela. Quando terminei de falar, ele estava com uma expressão horrorizada, um olhar que não conseguia esconder sua fúria. Sem perder tempo, ele correu para fora de casa, gritando, fazendo uma cena para tentar encontrar quem estava me perseguindo. Depois, ele foi relatar o ocorrido para a polícia.
A polícia me pediu para fornecer o máximo de informações possíveis. Eu passei o link da conta do Instagram para eles, mas quando procurei acessar, a conta já havia sido apagada. Isso me fez perder a esperança, mas as autoridades buscaram rastrear as informações e descobrir que a conta foi acessada por um notebook antigo. Infelizmente, o dispositivo foi destruído ou o Wi-Fi foi desligado permanentemente, o que dificultou o rastreamento mais profundo. A polícia ficou sem opções, mas meu pai parecia decidido a me proteger de qualquer forma. Ele me disse que iríamos nos mudar em um mês. A notícia de que íamos deixar aquela casa para trás me deu alguma paz, mas o medo persistiu. Nas semanas seguintes, eu me mantive cautelosa. Evitei qualquer comportamento que pudesse colocar minha segurança em risco. Passei a manter as cortinas fechadas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e comecei a tomar muito mais cuidado ao dirigir, certificando-me de que não estava sendo seguida. Agora, toda vez que me deparo com algo relacionado ao Instagram, sou consumida pela paranoia. Não posso deixar de pensar que, por um momento, minha privacidade foi invadida de uma forma que nunca imaginei ser possível. Desde então, configurei meu perfil como privado e apenas aceito solicitação de pessoas que realmente conheço. Minha experiência me ensinou uma lição amarga sobre o impacto vulnerável que podemos ter, mesmo quando pensamos estar seguros dentro de nossas próprias casas. A única coisa que posso dizer para quem está ouvindo isso é: proteja sua privacidade online. Mantenha suas redes sociais privadas, esteja sempre atento ao que compartilha e, acima de tudo, cuide de si mesmo. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um.